E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje, vou fazer um vídeo bem rápido aqui, mostrando para vocês a primeira prova aí do semestre. Em especial, a primeira prova de álgebra linear 1. Logo de cara, se você quiser pausar para dar uma olhada, né, com mais calma, fique à vontade. Eu vou comentar brevemente como que foi cada questão para mim e depois fazer um comentário geral da prova, né? Então, vamos lá. Questão 1, valendo 20 pontos. Considere o subespaço F gerado por V1, V2, V3, onde V1, V2, V3 está aqui, cada um individualmente. E ele quer que você encontre uma base de F. Bom, para você encontrar uma base de F, você precisa encontrar um conjunto de vetores que seja linearmente independente e que gere esse espaço daqui, né? Logo de cara, a gente vê que não pode ser esses três vetores, embora sejam três vetores em R3, né? Isso não significa que os três vão ser base, né? Ou seja, que vai ser dimensão 3. Por quê? Porque a soma de V1 com V3 vai ser V2, então eles são linearmente dependentes. E aí você já pode partir da suspeita de que uma base válida seria V1, V3. Se você fizer a combinação linear de V1, V2 e V3, e depois você substituir V2 por V1 mais V3, você vai acabar vendo que você vai conseguir sim fazer uma combinação linear de V1 e V3, vai ficar algo do tipo A mais B vezes V1 mais B mais C vezes V3, algo assim. E aí você verifica se ele é gerado ou não, e se é LI, né? Que eles são LI, eles são, você já consegue bater o olho e dizer, né? Mas né, nunca faz mal você fazer a combinação linear igualar a zero. Então a primeira questão foi bem tranquila, né? É aquela questão para você não zerar. Segunda questão é seja o espaço E a soma direta de F1 mais F2. Prove que B1 é base, que se B1 é base de F1 e B2 é base de F2, com a dimensão de F1 sendo N e a dimensão de F2 sendo M. Então B1 união com B2 é base de E, né? Aqui você já tira algumas informações, né? Então a interseção de F1 com F2 ela é 0. A gente já sabe que por B1 e B2 serem bases, então eles são linearmente independentes. O que faltaria seria você mostrar que B1 união com B2 gera E e que é linearmente dependente. Para você provar que eles são linearmente dependentes, você vai igualar os dois e aí você vai acabar chegando que um vetor teria que ser combinação linear do outro, mas isso só poderia ser verdade se todos os coeficientes fossem zero. E para provar que ele gera E, você pega um vetor qualquer de E, que no caso ele não tem uma descrição, né? Você vai fazer uma prova mais dissertativa, né? Mas como ele é gerado pela união de F1 com F2, então ele é gerado pela união dos espaços gerados por B1 e B2, e daí você consegue seguir, né, com uma prova mostrando que todo vetor vai ser uma combinação de elementos de B1 e de B2. E aí ele pede para você usar o resultado daqui, que é que se você tem um espaço que ele é a soma direta de dois espaços, então a dimensão dele é a soma das dimensões desses. Na questão 3 isso vai ser usado. E você vai ter dois espaços, você vai ter F1, F2, o F1 vai ser as funções que se anulam no espaço, no intervalo, onde x é positivo e 0, e onde ele se anula no intervalo onde ele é negativo, sem incluir o 0, né? Mostra que F1 e F2 são subespaços de E. Aqui você faz aquela checagem padrão, né? Você checa se a função nula pertence a eles, checa se
você consegue pegar uma função qualquer e multiplicar por um escalar, e se você consegue somar duas funções quaisquer pertencentes a um deles, né? Vocês me perdoem que eu tô resfriado. Na verdade, eu tô tendo uma crise alérgica fortíssima, mas enfim. Depois disso, de você provar que eles são subespaços, você quer provar que vale isso daqui, então você primeiro prova que a soma deles gera e depois você quer provar que a interseção deles é nula. A interseção deles nula é um jeito bonitinho de fazer. Você assume que existe uma função pertencente à interseção e você vai ver que ela tem que obedecer a esses dois critérios. Mas a única função que obedece a esses dois critérios é a nula, né? Use o fato para conclusão. Tá. E aí você usa aquilo que a gente concluiu na questão 2, de que a soma a dimensão desse espaço daqui seria a soma das dimensões de F1 e F2. E como a dimensão de F de R em R é infinita, você precisa que F1 e F2 sejam funções de dimensão infinita também, né? Enfim. E aí a gente vem para a questão 4, onde ele vai dar alguns conjuntos de matrizes 2x2. E é aqui que aconteceu o meu vacilo. O que acontece? O professor ele falou que ia cair uma questão de matrizes 2x2, especificamente sobre as simétricas e as antissimétricas. Você inclusive consegue ver aqui que S e A, né, são as notações geralmente usadas para simétricas e antissimétricas. Geralmente não, né? O Elon que usa, não sei se outros usam também. Eu até anotei aqui. Só que essa notação daqui, ela me confundiu. Esse para todo IJ igual a 1, 2, eu, na hora, pensei que significava que I era 1 e J igual a 2. Então, pensei, bom, não é o conjunto das matrizes eu escrevi aqui assimétricas, mas é antissimétricas, né? E eu nem pensei em questionar o professor sobre isso na hora. Imagino que se eu tivesse feito essa pergunta para ele, ele teria respondido. Porque é uma coisa simples, né? Aqui só uma questão de notação. Mas enfim, a primeira questão ele fala para você apontar para um que não seja subespaço. Olhando assim de cara, né? Você já tem alguns suspeitos, você já pode dizer que alguns são ou não são subespaços, né? Então a gente já sabe que as simétricas e as antissimétricas elas são subespaços. Isso daqui, a IJ. Esse aqui eu fiz de cabeça, mas é um subespaço. E aí você tem, né, dois subespaços aqui, um com relação à multiplicação de A1 com A22 e um com relação à soma de A1 com A22, né? Nesse caso, multiplicação geralmente é o que dá problema, e realmente foi o que deu problema. Eu chequei a segunda propriedade, que era com relação à multiplicação, eu acho por isso que... Não, a soma de dois elementos dava errado. E aí, como eu falei para vocês, né, encontro uma base para cada um dos 4 subespaços. Eu encontrei as bases, só que como eu interpretei essa 3 aqui de forma errada, ela está errada. E aí, por consequência, eu errei a C também, porque ela pede para você para você dizer qual que é a dimensão da soma desses subespaços, né? Então, assim, foi uma prova fácil. Assim, pelo menos as questões são fáceis. Só que, pra mim, na minha opinião, isso daqui é uma prova mais no estilo Enem, assim, sabe? É uma prova extensa pra caramba, tinha que escrever muito, sabe? Especialmente nessa B daqui. Eu gastei umas 2 páginas mostrando todas as bases. Eu perguntei pra colega se tinha uma forma mais rápida de mostrar isso, e todo mundo falou que também teve que mostrar bastante coisa, sabe? Que escrever muito. Eu já sou meio lento fazendo prova, então eu não tive tempo de revisar. E eu acredito que foi por causa disso, por exemplo, que... Não tô culpando também, né, a prova. A culpa foi minha, mas parte disso é porque
eu não... parte de eu ter errado aqui é porque eu não consegui revisar, né? E é isso. Se você achou uma prova difícil, uma prova muito, muito fácil, você achou que tinha alguma coisa aqui que vale a pena apontar, a princípio, eu fiquei bem revoltado com essa anotação daqui, sendo muito sincero. Eu achei ela meio injusta, mas... não sei, acho que agora que passou um tempinho, eu acho ela bem óbvia. Se você acha que ela tá meio dúbia, fala aí o que você acha. E eu deixei esses 2 livros aqui, não por acaso, né? Por quê? Esses 2 livros, se você não assistiu meus vídeos anteriores, eu expliquei como que eu consegui eles na Livros de Matemática, que é uma loja muito bacana. E ele é tão bacana que ela decidiu apoiar o canal, um canal desse tão pequenininho, tão modesto. E se você tiver interesse de comprar esses livros aqui, em especial o primeiro volume, que está em falta na editora, no site onde costuma vender, né? Eles estão vendendo os 2 juntos, inclusive, com um preço muito bacana. E se você tiver a vontade, né, de comprar lá, não se esqueça de usar o cupom. Sim, esse canal tem um cupom JAMPA, que vai te dar 10% de desconto, beleza? E além disso, além deles serem super bacanas de dar esse desconto, eles fizeram também um envio para mim. Envio esse que eu fiz unboxing num vídeo anterior. E um desses livros aqui, um desses 3 livros bonitões aqui, Introdução a Sistemas Dinâmicos, Operadores Autoadjuntos e Como Mentir com Estatística, um destes livros será sorteado. Certíssimo? Eu cheguei a perguntar em vídeo, né, qual seria o livro que gostariam que fizesse o sorteio, mas eu não tive dados suficientes, né, não teve gente votando nem falando o suficiente para dizer qual que seria o livro. Então eu vou fazer o sorteio e aí a pessoa pode escolher qual livro que vai querer, né? Mas é isso, fiquem de olho aí que eu vou fazer a divulgação do sorteio e em breve mais informações. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.